Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma noite de aprendizado, de estudo aqui na Turma do Corujão. Hoje é dia 19 de novembro, uma sexta-feira, são 22 horas e 3 minutos. Então, companheiros, com o nosso lema, entramos aí para aprender, saímos para servir. A gente deseja uma ótima noite de aprendizado a todos presentes na sala, a todos presentes no Facebook e uma ótima apresentação aos nossos palestrantes, o Toniel Santos Neto, que vai fazer a apresentação agora, e o Roberto Massara Tanato, tá? Bom, eu quero agradecer imensamente por essa oportunidade de falar um pouquinho mais sobre os recursos hídricos, né, no Brasil e no mundo. Hoje é um pouco diferente, porque a parte mais prática, o que a gente poderia fazer, projetos que o Rotary pode fazer, projeto que o Rotaract pode fazer, ou projeto que o Interact pode fazer, eu já apresentei na palestra, na primeira parte, que foi no dia 25 de outubro. Então, hoje eu quero falar mais para formadores de opinião, professores de escola, principalmente professores do ensino fundamental, eles estão muito mal informados, muito mal orientados, porque nós não temos literatura técnica que fala claramente sobre os recursos hídricos, o que é o recurso hídrico. Então, hoje eu vou tentar mostrar para vocês o que é realmente os recursos hídricos no mundo. Hoje, eu estou proferindo a minha palestra de número 731 e vamos ver se eu consigo falar sobre recursos hídricos. E quando a gente fala em recurso hídrico, é muito comum a gente ouvir abordagens parciais. Eu tenho assistido, toda vez que fala em palestras sobre recurso hídrico, crise hídrica, faço questão de assistir para ver o que está sendo divulgado por aí. E o que eu vejo é abordagens parciais, onde se leva em consideração apenas um dos lados do problema. E Leonardo da Vinci já dizia o seguinte, olha, se tiver que tratar com força da natureza, consulta primeiro a experiência. Porque a natureza, ela não segue lei nenhuma. Ninguém até hoje conseguiu equacionar como é que os raios se formam, como é que os recursos hídricos se comportam. Toda essa questão da natureza, a gente não tem uma equação clara formada. A natureza tem sua própria regra e ela age conforme ela. E a gente fica correndo atrás, tentando entender o porquê desse comportamento da natureza. Então, os fenômenos da natureza requerem uma profunda reflexão antes de serem estudados. Isso já na Idade Média dizia o Da Vinci sobre isso. E hoje nós temos grupos econômicos muito interessados em causar um terrorismo sobre o uso das águas. E isso eles fazem de uma forma descarada. E todo mundo acredita, todo mundo entra nessa. Por exemplo, essa organização, o WWF, ela diz o seguinte, menos de 1% de toda a água disponível no nosso planeta, menos de 1% é própria para o consumo. Então, quando alguém ouve falar sobre isso, gente, de toda a água do mundo, somente 1% é própria para o consumo, isso dá um calafrio, dá um arrepio na gente, fala, gente, nossa. Então, eu estou tomando um banho aqui, queria ficar tomando um banho aqui de 40 minutos, mas, gente, somente 1% é próprio para o consumo. Então, eu fico com uma dor na consciência, um peso na consciência. Então, são terrorismo. Quando alguém fala somente 1% ou menos de 1% é próprio para o consumo, isso chama-se terrorismo.
tá? Então, eu vou procurar mostrar para vocês o que é o recurso hídrico. Então, lembre-se bem, toda vez que alguém falar que é 1%, esse cara é um terrorista. Tá? Dá a ideia de que o mundo está doente, o mundo vai acabar, então a gente não deve nem tomar água, entendeu? Porque senão nós vamos acabar com a água do mundo. Então, será que não tem água no mundo? Será que é isso? Né? Por que toda essa preocupação, né? A gente fica divulgando que somente 1% é potável? Vamos ver alguns dos nossos rios, só para falar de Brasil, né? Esse é o Rio Tietê. O Rio Tietê corta aqui a cidade de São Paulo, causa muitas enchentes, quando chove, causa muito transtorno, engarrafamento e tudo mais. Mas veja só, o Rio Tietê, vocês podem ver pela fotografia, é um mar de água. Tá? E daí já é lá perto da Foz, perto lá de Lucélia, né, do nosso governador. Esse é o Rio Tietê, esse é o Rio Paraná. Olha que maravilha, esse é um mar de água. Né? Esse é o Rio Paraná. O Rio Paraná, onde nós temos a usina de Ilha Solteira, Jupiá, Porto Primavera, Itaipu, né, são as grandes hidrelétricas brasileiras. E esse é o Iguaçu. O Rio Iguaçu é um rio pequenininho que nasce perto de Curitiba, corta por baixo, né, o estado do Paraná e causa essas cataratas, né, essas quedas d'água. Tem gente que vai para os Estados Unidos para ver a catarata lá de Niágara. É uma queda só. Você vai lá para Foz do Iguaçu, tem centenas de quedas, tanto no lado brasileiro quanto no lado argentino. Esse é o Rio Iguaçu. Olha, é um mar de água. E o Ivaí é outro rio grande que corta todo o estado do Paraná, né, pelo lado de cima, e é outro mar de água. Esse é o Taquari, né, lá no Rio Grande do Sul, está, né, cheio de rios grandes lá. É um dos afluentes, né, que forma a Lagoa dos Patos. E esse é o Paranapanema. O Paranapanema é o rio que faz divisa entre São Paulo e o estado do Paraná. Olha que rio maravilhoso, né? É um mar de água. Esse é Paraíba do Sul, né? Que o pessoal aí do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, né? A Nadege, por exemplo, conhece muito bem aí o Paraíba do Sul, porque ela é de lá de Taubaté, entendeu? Fica na beira do Paraíba do Sul. Lá em Taubaté, o Paraíba do Sul ainda tem peixe. Mais para baixo, né, mais para Resende, já fica mais poluído. E é o rio que a cidade do Rio de Janeiro sangra, retira quase 80% da água do Rio Paraíba para abastecer a cidade do Rio de Janeiro, prejudicando todas aquelas quase 20 cidades que ficam depois do local onde é tomada a água. Esse é o Rio Grande, nasce em Minas Gerais, e é um dos afluentes, que junto com o Parnaíba forma o Rio Paraná. Rio Grande. O São Francisco, todo mundo conhece, é chamado Rio de Integração Nacional, né? Nasce no estado de Minas Gerais, corta todo o estado da Bahia, tem aquelas grandes represas, é onde se sangra a água para formar aquele desvio, né, para o Nordeste, e banha lá Pernambuco, Alagoas, Sergipe. Lindo rio, é um mar de água. O Tocantins, né, que eu conheço bem, que ajudei a fazer o desvio dele, construir uma hidrelétrica de Tucuruí, lá em Tucuruí, o rio Tocantins. Esse é o Xingu, maravilhoso, é um mar de água, o rio Xingu é uma maravilha. Adivinha que rio que vem do lado do Xingu? É o Tapajós. No dia 24, vocês terão oportunidade, e aí vocês vão se lembrar de mim, né? Vocês vão olhar esse mar de água, né? E lá em Santarém, na foz do Tapajós, é um monstro de água, é um monstro. E a água do Tapajós, né, assim como acontece com o Negro, o Tapajós também não se mistura imediatamente com o rio Amazonas. Então, vocês vão ver lá a separação, a divisão da água, e aí vocês vão ver o que é recurso hídrico, sabe? Vocês vão olhar aquele mundaréu de água, vocês não vão acreditar que um rio é um mar de água, é muita água. Né? Se possível, pega numa garrafinha um pouquinho dessa água do Tapajós e guardem como lembrança. E tem o Madeira. Madeira é outro mar de água. Né? Eu já citei na palestra de energia elétrica
né, o Giral, a hidrelétrica de Giral e de Santo Antônio, lá em Porto Velho. Madeira é um rio maravilhoso, né, faz parte da história, daquela ferrovia, Madeira, Mamoré, né? Então, esse é um desses rios. Pode escolher o Xingu, Tapajós ou Madeira. Um único rio desse consegue abastecer, se fosse possível, transportar essa água, consegue abastecer o mundo inteiro de água. Ninguém vai passar fome. Um único desses rios. Esse é o Cuiabá, é um rio pequenininho, mas é um rio bacana para chuva, contorna toda a cidade lá de Cuiabá. O Rio Paraguai, né, todo mundo conhece, principalmente o pessoal do Mato Grosso do Sul aí conhece muito bem, né, pelo Pantanal, o Rio Paraguai. O Rio Negro, que um dia nós vamos fazer um companheirismo lá em Manaus, nós vamos ter oportunidade de conhecer o Rio Negro, né, que também não se mistura com a água do Amazonas. E o Araguaia, maravilhoso Araguaia, né, é um grande rio, ele é um afluente do Rio Tocantins, né, Araguaia. Então tá aí um pequeno mapinha animado, né, mostrando aí os rios. Não existe país no mundo com tantos rios, gente. Você vai lá na França, tem lá o rio Sena, só o Sena, né? Você vai lá na Inglaterra, lá tem o rio Tâmisa, é só o Tâmisa. Então, você vê aqui no Brasil, gente, olha, eu não falei do Amazonas, tá vendo? Olha, cada um desses é um monstro de rio. Então, lá em Santarém, vocês vão entender o que é recurso hídrico, aí vocês vão entender o que é recurso hídrico. Onde estão as águas do mundo? 97% de toda a água no mundo é salgada, estão nos mares, Oceano Pacífico, Atlântico, Índico, né? 97% da água está no mar. E somente 2,5% é água doce. Agora, desse água doce, 70% estão congeladas. Está no Himalaia, né, no pico das montanhas, no Polo Norte, no Polo Sul. É água doce e está congelada. Né? Graças ao aquecimento global, o gelo está derretendo, então está aumentando a quantidade de água doce no mundo. E líquida, né, de toda essa água doce disponível no mundo, líquida é só 30%. O resto é tudo congelado. Agora, desses 30%, 98% fica debaixo da terra. Isso ninguém vê. Ninguém vê essa água subterrânea. E na superfície, lagos e rios, nós temos 0,9% desses 30% de líquida, que é 2,5% da água doce. E na atmosfera, na forma de nuvens, tem 0,4%. Então, se na superfície eu tenho rios e lagos, eu tenho 0,9%, nas nuvens eu tenho metade disso. 0,4 é metade de 0,9. Olha quanta água nós temos na superfície, na atmosfera e debaixo da terra. Então, guarde bem essa fotografia. 98% da água doce vocês não enxergam, ficam debaixo da terra. 0,9 é o que você vê nas lagoas, nos rios, e 0,4 ficam nas nuvens. No Nordeste, né, que tem aquela seca desgraçada, o que tem de água não está escrito, mas fica tudo nas nuvens. E passa direto, ela não cai. O problema do Nordeste não é que falta d'água, água tem, mas é que não chove, não cai, ela passa direto, vai lá para a Amazônia. Então, vamos ver alguns números pelo mundo, né? Na América Central lá cheio de água, no México, né? Tem aquelas formações geológicas, né? Tem o Canal do Panamá, que precisa de muita água para poder fazer a transposição dos navios do Oceano Pacífico para o Atlântico e vice-versa. Lá na América Central só tem 2% da água do mundo. Lá na Oceania, né? Lá na Austrália, é só 3%. Na África, que tem lá o Rio Congo, tem um monte de rio bacana na África, é só 9%, é muito pouca água. Em toda a Europa, pegando lá a Inglaterra, o Volga, lá na Alemanha, todos aqueles rios grandes que tem na Europa, é só 15%. Na América do Norte, com aquele grande Mississippi, Missouri, o Colorado, todos aqueles maravilhosos rios que eles têm na América do Norte, é 17%. Na Ásia, né, com o Yangtze, o Rio Amarelo, né, o Rio Ganges, né, que é um monstro de rio,
Lá na Ásia é só 26%. Onde é que estão as águas do mundo? 28% das águas do mundo estão na América do Sul. Água doce, hein? 28% na América do Sul. E metade desse que está na América do Sul, quer dizer, 14% está no Brasil, gente. É o país que mais água tem no mundo, gente. O mundo vai acabar e as águas do Brasil não vão acabar, gente. Então, não entre nessa brincadeira dizendo, olha só, vamos economizar água, né, porque está no fim. Não, aqui nós temos água adoidado. Pelo mundo, o Amazonas, que eu não mencionei na primeira vez, 219 mil metros cúbicos por segundo. Em cada segundo está passando 219 mil metros cúbicos. Isso é vazão média. O Congo, na África, é o segundo rio com 50 mil. O Yangtze, onde tem aquela usina de Três Gargantas, lá na China, 31.900. O Orinoco, o Mississippi, que é um grande rio, o Ganges, 14 mil, o Nilo, 2.800. E o Colorado, onde tem aquela famosa barragem, né, a usina de Hoover, que os americanos tanto idolatram lá, é um riozinho de 2.000 metros cúbicos por segundo, é um riacho. E aqui no Brasil, né, você é Amazonas, Solimões, Madeira, o Negro, Jupurá, o Tocantins, você viu, a vazão média é 15 mil metros cúbicos por segundo. E o vertedouro que eu ajudei a construir consegue passar 110 mil metros cúbicos por segundo. Em cada segundo, ele comporta a passagem de 110 mil metros cúbicos por segundo. E o Tapajós, que vocês vão conhecer no dia 24, ele é um pouquinho menor que o Tocantins, 13.500. E aí tem outros rios, né? O Xingu, né? O Juruá, o Araguaia, tem outros rios só para registro histórico, para vocês saberem quanta água tem aqui no Brasil. Então, para quem não me conhece, né, o Marcelo Simas, acho que não me conhece, eu trabalhei nos grandes sistemas hídricos brasileiros, no sistema Cantareira de abastecimento de água, que na década de 70 constituiu o maior sistema de captação e tratamento de água do mundo, que envolve 7 reservatórios, uma estação de bombeamento, né, e abastece a Grande São Paulo com 33 metros cúbicos por segundo. Trabalhei também na simulação do emissário submarino da cidade de Santos e também no sistema de abastecimento de água lá da Aracruz, no Espírito Santo, é uma enorme fábrica de celulose. E as hidrelétricas grandes, né, Jupiá, Ilha Solteira, Água Vermelha, Itaipu e Tucuruí. Também trabalhei no IPT, vocês sabem disso. Fui professor na Unicamp, engenharia de segurança por 19 anos, e fui consultor da Sabesp, né, e fiz vistoria em mais de 350 sinistros, né, desastres, né, de rompimento de adutora que aconteceu na Sabesp ao longo de 30 anos. Então, a minha experiência em recursos hídricos é relativamente grande. São 170, né, transparência na palestra de hoje, está aí, gravei já em PDF, com assinatura digital certificada, vocês podem fotografar esse QR Code e depois vocês têm liberdade de distribuir, principalmente professores de escola, do ensino fundamental, passe esse QR Code para que eles possam baixar a apostila com essas 170 transparência, e mais tarde nós vamos poder editar, né, o vídeo de hoje e colocá-lo lá no YouTube. Então vamos falar sobre a crise hídrica no Brasil e no mundo. Então a palestra de hoje não tem aspectos práticos, mas são tópicos para reflexão e é mais voltada para formadores de opinião e potenciais rotarianos, para mostrar que o Rotary se preocupa mesmo. O Rotary não é só festiva de posse, cerveja, uísque, que é o que os clubes gostam de mostrar, mas o Rotary é pessoas em ação, né? Pessoas que se preocupam em aprender, e entram para aprender e saem para servir. Então, nós temos assistido milhares de iniciativas para a preservação do meio ambiente, mas são de pouca eficácia. O nosso planeta doente está cada vez mais doente. Então, vamos lá. O meio ambiente é atualmente a 7ª área de enfoque do Rotary Internacional, né? Então, como você sabe, o Rotary tinha até 30 de junho 6 áreas de enfoque. E a partir do dia 1º de julho de 2021, elegeu mais uma área de enfoque, que é o meio ambiente. Tá? Então, hoje, o Rotary tem essas 7 áreas de enfoque,
A área de enfoque de água e saneamento, que era só água e saneamento, passou a ser água, saneamento e higiene também. Então, veja só que higiene está em água, em saúde materna e também no meio ambiente. Então, higiene é uma coisa importante para nós. E não é a primeira vez que o Rotary Internacional adota o termo meio ambiente. Então, isso tem que ficar muito claro para todos os rotarianos do mundo, esses 1 milhão e tantos rotarianos, tem que entender que não é a primeira vez, né, que falamos em meio ambiente. Um presidente, né, o presidente do Rotary Internacional, o presidente mundial, 1990, portanto, há 30 anos atrás, chamado Paulo Viriato Corrêa da Costa, um brasileiro de Santos, teve a honra de ser o presidente dessa entidade mundial, e ele lançou um programa chamado Preserve o Planeta Terra. E ele tinha um manual, né, o manual Preserve o Planeta Terra, que é o manual PA2 372, que não existe mais. O próprio Rotary não distribui mais esse manual. E eu tive o cuidado, eu tenho um exemplar dele, né, e esse é um exemplar impresso em papel reciclado, usando tinta não tóxica à base de óleo de soja. Gente, 1990, não se falava em ecologia ainda, não se falava em todas essas poluições todas que acontecem hoje. Naquela época, o presidente do Rotary Internacional lançou um manual, primeiro manual feito em papel reciclado. Por isso que não existe mais exemplares desse manual. E impresso em tinta à base de óleo de soja, gente. Isso daqui é uma relíquia, esse manual. Eu tenho esse exemplar desse manual. Então, eu digitalizei, criei um PDF desse manual e lá no site do Geral está à disposição para quem quiser fazer um download. Ele não está atualizado, né, porque são realidades que eram válidas naquela década de 1990. Hoje, muitas daquelas coisas não valem mais porque os conceitos mudaram muito. O conceito sobre ecologia, né, o conceito sobre sustentabilidade, tem uma série de conceitos novos foram lançados nas últimas décadas. Então, esse manual ele não tem muita serventia para o mundo globalizado de hoje, né? Mas ele tem o seu mérito, né? E, infelizmente, esse programa não atingiu os objetivos preconizados, porque não havia, na época, essa consciência sobre a importância do meio ambiente. Ninguém entendia. E aí o manual diz, olha, cada um de nós sente a ameaça das estatísticas alarmantes. Naquela época, em 1990, tinha a estatística alarmante. Gente, olha, né, estão acabando com a água do mundo. E como eram estatísticas, você sabia que a estatística não tem um fundamento muito confiável. Então, ele dizia o seguinte, 2/3 de todas as plantas e espécies de animais vivem em florestas tropicais da Terra, que continuam sendo destruídas no índice de 27 milhões de acres por ano. Isso é 1990, gente. Se essa devastação continuar no mesmo ritmo, quer dizer, piorou, né? Porque naquela época era só 27 milhões de acres. Então, se continuar no mesmo ritmo, em 50 anos, as florestas e todos os seus recursos e habitantes desaparecerão por completo. Então, o manual disse, lá em 1990, mais 50 anos, quer dizer, no ano 2040 não haveria mais animais, nem flora, nem fauna nas florestas tropicais. Olha como era alarmante. Então, nós perguntamos, o que podemos fazer para acabar com problemas tão terríveis quanto esses? Apesar de questões relacionadas ao meio ambiente serem extremamente complexas, a resposta é muito simples. Devemos agir localmente. E é isso que eu espero que as lideranças hoje presentes na reunião consigam entender, se eu vou conseguir transmitir essa sensação, esse conhecimento sobre recursos hídricos. Então, o que eu trago para vocês são os avanços que aconteceram nos últimos 30 anos, desde 1990, quando o Paulo Viriato lançou esse programa Preserve o Planeta Terra, o que aconteceu no mundo, conceitos foram criados, conceitos novos, teorias novas foram criadas, foram descobertas, e novas tecnologias foram desenvolvidas.
Então, a realidade de hoje é totalmente diferente, é muito diferente da realidade de 1990. Então, vamos lá. Salvemos o planeta Terra, né? O planeta está doente. E uma coisa que é muito equivocada nas divulgações que se faz hoje é que a gente aprendeu a combater o efeito. Principalmente aqui no Brasil, os governantes são loucos em combater o efeito. Aqui em São Paulo, por exemplo, um governador, outro governador, pelo menos 4 candidatos a governador foram eleitos dizendo que iam despoluir o Tietê. Gente, esse é o maior absurdo. Porque a poluição, ele é o efeito de uma causa. Né? Lá o Tamisa, e lá na Inglaterra, né, e o Sena, lá em Paris, eles foram, hoje eles são rios despoluídos, quer dizer, sem poluição, porque eles baixaram uma lei dizendo, olha, não pode poluir. Né? A empresa que estiver jogando poluente no rio, tem que fechar. Baixaram uma lei, uma simples lei, e aí em 5 anos não tinha mais. Então, tanto o Tamisa como o Sena, os salmões do Atlântico sobem por esses rios. Agora, aqui no Brasil, ninguém fala sobre as indústrias que poluem. Não, olha, pode poluir à vontade, tá? Porque nós vamos desenvolver uma técnica, nós vamos... Então, existem estações de despoluição de rio. Isso só aqui no Brasil que existe isso. Pode poluir à vontade, que o governo vai despoluir. Então, tem programas de despoluição do Rio Tietê. Já gastaram 5 bilhões de dólares no Rio Tietê para despoluir o Rio Tietê. E ele continua mais poluído do que nunca. Então, o Brasil tem esse péssimo hábito de combater o efeito. Vamos ver como é que a gente pode fazer para combater as causas. Primeiro, vamos tentar entender o que é ciclo hidrológico. Vocês devem se lembrar, né? Alguns talvez não se lembrem, porque aprenderam no 5º ano do ensino fundamental ou da escola primária. Vocês aprenderam que existe um negócio chamado ciclo hidrológico. Então, o sol bate aqui na Terra, esquenta, e a água esquenta, vira vapor, esse vapor sobe, vira nuvem. Aí a nuvem condensa e forma a água. E essa água forma o rio. Aí o sol esquenta a água do rio, vira vapor, o vapor vira nuvem, e a nuvem condensa e vira chuva. É isso que foi dito. Aliás, é essa mentira que até hoje eles ficam ensinando para as nossas crianças, dizendo que isso é ciclo hidrológico. Isso não é ciclo hidrológico, gente. Não é assim que funciona. A chuva não é assim que funciona. E o pior é que nós temos normas técnicas brasileiras, essa norma NBR 10.844, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela consolida exatamente esse conceito ultrapassado de ciclo hidrológico. Então, por exemplo, nessa norma diz o seguinte: se eu for construir uma escola aí no Rio de Janeiro, se for lá no bairro de Ipanema, essa escola vai ter que ter um telhado, vai ter que ter uma calha para recolher essa água que cai. Quanta água que cai lá em Ipanema? A maior chuva lá em Ipanema é 160 milímetros por hora. Então se eu colocar uma calhazinha de 10 centímetros, ela consegue dar vazão a 160 milímetros por hora. Beleza. Agora, se eu for construir uma escola lá no Jardim Botânico, lá chove mais. Lá por causa da floresta, lá do Jardim Botânico, chove 227 milímetros por hora. Então, a calha lá na escola, você não pode colocar uma calha de 10, tem que colocar uma calha de 20 centímetros. É isso que diz a norma. Mas isso é uma grande mentira, porque lá em Ipanema chove 300 milímetros por hora, assim como no Jardim Botânico, em todo o Rio de Janeiro, em toda São Paulo, em todo o Vale do Paraíba, chove 300 milímetros por hora a chuva de grande tempestade. Isso é um conceito errado. Essa tabela está totalmente equivocada. Mas eu, como engenheiro, eu sou obrigado a seguir a norma. E a norma diz, a escola, lá em Ipanema, basta ter uma calhazinha pequenininha de 10 centímetros, que a calha consegue dar vazão à chuva de 160 milímetros por hora. E se eu ousar colocar uma calha maior, vão dizer que eu estou fazendo um superfaturamento, querendo ganhar dinheiro por conta do governo. Então, essa norma é equivocada. Eu venho insistindo, né, em mudar, atualizar essa norma, mas ninguém quer mudar.
Então aí você tem o bairro de Ipanema, tá vendo? Não tem árvore, é tudo prédio. Então, no conceito antigo, da evaporação, a evapotranspiração, então lá não chove porque, tá vendo? Não tem árvore, então não tem evaporação, então não tem nuvem, e então, portanto, não vai chover. Já no Jardim Botânico, cheio de árvore. Então tem muita evaporação, tem muita nuvem, e as nuvens condensam e vai chover bastante. Esse é o conceito antigo. Isso não vale mais nada. Então é por isso que toda obra pública, sem exceção, construída no Brasil, depois de inaugurada, na primeira chuva, essa é uma escola lá em Penedo, na primeira chuva caiu o telhado. A chuva derrubou. Essa é uma outra escola, né, em Beberibe, lá no Nordeste. Né? Também, na primeira chuva, depois da inauguração, caiu o telhado, né? As crianças ficaram feridas. Esse é um hospital em Duque de Caxias. Né? Inauguraram o hospital, na primeira chuva, alagou, entre água para tudo quanto é lado. Isso porque as empreiteiras são obrigadas a seguir a norma, tá? Para não serem acusadas de superfaturamento. Então, eu estive, inclusive, né, na televisão. Eu vou mostrar um clipe, não sei se o clipe vai pegar. Está saindo o som aí do clipe? Ok. Que é especialista em hidrologia, o fluxo das águas. Boa tarde, senhor Roberto. Na região serrana do Rio de Janeiro, além da grande quantidade de chuvas, o relevo e a vegetação da região, a própria geografia da região, acabou contribuindo para essa tragédia, não, Roberto? Na verdade não, porque esse relevo, essa geografia é que torna aquela região atrativa. Por que eu quero morar lá? Por que eu vou morar em Teresópolis? Por que eu vou morar em Nova Friburgo? Justamente por causa dessa geografia, dessa topografia. A beleza natural do lugar? Exatamente. Da mesma forma que a chuva. Os políticos estão acusando a chuva, mas a chuva não é um elemento que a gente possa controlar. Na verdade, alguém tem que ter culpa nesse momento, né? Exatamente. Agora, se a gente quer buscar um culpado, o culpado existe. Então, ali, o que aconteceu lá em Nova Friburgo, em Teresópolis, é a omissão do poder público. Né? O poder público tem a obrigação de fazer a drenagem urbana. Então, essa obrigação da prefeitura está até prevista na lei orgânica do município. Então, se existe uma ocupação ali, se tem gente morando, o governo tem que propiciar a condição de acesso ao local, tem que ter uma via, tem que ter uma rua pública, tem que ter essa rua tem que ser pavimentada, tem que ter iluminação, né, tem que ter água, tem que ter esgoto e tem que ter drenagem urbana. Então, não é um problema sem solução. Tem solução. E é fácil a solução. Ainda agora, mesmo com o morro assim destruído, pedras, rochas que caíram, muita lama, há condição de se tornar esse morro seguro futuramente? Claro, para isso aqui tem a engenharia e nós temos um conhecimento, uma experiência, né, ele chama de expertise, muito grande. Nós temos uma quantidade grande de geotécnicos, tá, que é aquele profissional que entende de geologia e entende de engenharia. Então, nós vamos construir muros de arribos, muros de contenção, rede de drenagem, cortina drenante, né, tubos de drenagem. Então, é só você colocar a drenagem urbana naquela região que nunca mais vai acontecer. Mesmo com essas inclinações que nós vemos aí presentes na região serrana do Rio de Janeiro, é possível, então, tornar um local seguro? Claro, para isso é que tem a engenharia. Nós temos locais com talos muito mais íngremes do que aquele, e estão de pé bonitinho aí. Com toda essa chuva não aconteceu nada. Então não é o fato de ser mais íngreme ou menos íngreme que te dá a sinistralidade do local. É a falta de infraestrutura urbana. O senhor falou há pouco, só um minuto, senhor Lidiane, o senhor falou há pouco, só para concluir, sobre a lei orgânica do município. A lei orgânica do município regularia as construções, o tipo de construção e a localização dessas construções numa área como essa? Não, a lei orgânica do município, ele estabelece quais são as obrigações da prefeitura, tá? Então você quer criar um município, para quê? Então tem uma lei orgânica que diz, olha, então você tem que cuidar da educação, né, da saúde e da drenagem urbana. E do saneamento básico você tem que cuidar. Então essa é a obrigação da prefeitura. Um dos princípios básicos, realmente, para garantir uma sobrevivência segura para a população. Exatamente. Então vamos supor que lá em Nova Friburgo, a prefeitura que já tivesse feito aquela urbanização, não tivesse ninguém morando lá, tivesse só as ruas em aberto. Como ela não fez a drenagem, aconteceria a mesma coisa. Então aqueles muros iriam desbarrancar tudo, né? E como não tem ninguém morando, não teria desastre, catástrofe nenhuma. Então, tendo a drenagem, aí não acontece esses deslizamentos. E por que isso não acontece? Bom, o senhor acredita que isso não aconteceu ainda? Por quê?
É um investimento muito alto para tornar essa região segura, assim, essa ou outras ainda que representem risco à população? Sim, é a mesma coisa do saneamento, né? Tem gente morrendo aí, né, porque não tem saneamento básico, doenças, né, certas doenças ridículas, né, nós continuamos tendo. Então, parece que os políticos não gostam de investir em saneamento, drenagem, porque são obras enterradas. Aquela obra que não aparece para o eleitor. Aí não aparece para o eleitor, entendeu? Então eles preferem fazer construir um hospital, por exemplo, mesmo que deixe ele sem inaugurar. Porque no cenário é mais visível. É mais visível, então politicamente rende mais voto. Então, saneamento básico, né, esgoto e drenagem urbana, isso é empurrado com a barriga. E os valores para se implantar essa drenagem urbana que o senhor falou na cidade? Porque ainda que o morro fosse seguro, enfim, a quantidade de água que caiu foi muito grande na região serrana do Rio de Janeiro. Como aumentar a vazão dessa água na região? Aí nós temos um problema básico, fundamental, que refere-se à norma. Eu trouxe aqui um exemplar da norma. É a norma brasileira que fala sobre chuva. E essa norma traz aqui o nome de um monte de cidade. Né? Então, por exemplo, Teresópolis, aqui diz que é 176 milímetros por hora. Só que essa norma foi elaborada na década de 40. Naquela época... 1940, ainda são as mesmas leis, as mesmas regras que vigoram até hoje. Isso. Então, naquela época, nós não tínhamos todas essas mudanças climáticas que estão acontecendo. Então, hoje chove a mesma quantidade. Então, naquela época chovia 10 litros, hoje chove 10 litros. Só que naquela época, esses 10 litros choviam ao longo de um dia inteiro. Hoje não, esses 10 litros caem de uma vez só. Mas hoje nós temos um sistema, podemos dizer, até aceitável de previsão do tempo. Temos computadores, temos sinais de satélite, imagens de satélite. Bom, então, como vocês podem ver, já desde há muito tempo eu venho até na televisão reclamando, né, para atualizar essa norma brasileira. Infelizmente, não há nenhuma perspectiva de alguém, a ABNT, na Ação Brasileira de Norma Técnica, querer fazer uma atualização dessa norma. Outra coisa é o seguinte, o clima hoje é globalizado. E aí, quem andou estudando, né, teve gente que andou estudando como é que funciona o clima no mundo, né? Então, esses conceitos aí de evaporação, formação de nuvem, condensação e cair, daí já é ultrapassado, e a norma também já é ultrapassada. Então, o meteorologista da Inglaterra, chamado George Hadley, ele, durante 7 anos, lá na Universidade de Londres, ele andou estudando a formação do clima, dos ventos, né, que acontecem no mundo. E aí, depois de 7 anos, ele fez um modelo, né, de funcionamento desse clima, e hoje funciona segundo o método que ele colocou no papel, chamado célula de Hadley. E essa célula de Hadley, eu não vou explicar aqui, mas aí está um desenho que depois, né, os estudantes podem olhar direitinho, como aonde é que a água evapora, para onde que essa água que evaporou vira nuvem e ela é transportada, ela não cai onde evaporou. Ela viaja milhares e milhares de quilômetros até um local onde ela vai cair. Então, numa outra oportunidade, eu posso explicar melhor como é que funciona essa célula de Hadley. Então, eu vou mostrar para vocês aonde que vem a água que cai na cabeça de vocês, tanto aí no engenheiro Paulo de Fronten, como lá em Santarém, como em Fortaleza, né, como lá em Lucélia, né, ou aí em Ribeirão Preto. Da onde que vem essa água que cai na nossa cabeça? Olá pessoal, eu sou Kinibi Ismael, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal África do Jeito que Nunca Vi. Hoje vamos falar sobre 10 curiosidades sobre a Mauritânia. Mauritânia é um país africano situado ao noroeste do continente, fazendo fronteira ao norte pela Saara Ocidental e pela Argélia, ao leste e ao sul tem o Mali e o Senegal, e o Oceano Atlântico ao oeste. É uma ex-colônia francesa, mas adotou o árabe como a sua língua oficial. Mas as pessoas se comunicam com o dialeto oficial do país, que é o Hassania. Cerca de 25% da população é nômade. A nossa quarta curiosidade: na Mauritânia,
as pessoas tomam em média 9 cafés por dia e é um chá verde concentrado com altos níveis de hortelã e muito açúcar. A Mauritânia tem o trem mais longo do mundo. O trem atravessa o deserto e percorre cerca de 700 quilômetros, chegando até as cidades de Vizuerate e Nouadhibou. O trem é composto por mais de 200 vagões, por isso é considerado o trem mais longo do mundo. A Baía de Nouadhibou esconde um dos maiores cemitérios de navios do mundo. O verão é curto, quente e muito abafado. Já o inverno também é curto, agradável e com muitos ventos. E a temperatura varia entre os 15 e os 35 graus. A principal atividade econômica da Mauritânia é a agricultura. 99% da população tem a religião muçulmana. A máxima gordura é sinônimo de formosura e é levada ao extremo. Ali, a mulher perfeita é aquela que tem o peso acima daquele que é considerado o padrão normal. A mulher gordinha. É saudável para a sua idade e estatura. De acordo com a tradição, estar acima do peso é sinônimo de boa saúde e até mesmo de fertilidade. E chegamos à nossa última curiosidade sobre a Mauritânia. E como de praxe, a gente vai falar sobre a culinária do país. A culinária da Mauritânia, ela é uma mistura entre a culinária árabe e a culinária africana. Alimentos como cuscuz, arroz, batata são muito apreciados na Mauritânia. Entre as tribos nômades, as carnes de cordeiro e de camelo são as principais fontes de proteína. E ainda o leite de camelo é o principal fonte de laticínios. O chubagin é um prato senegalês que é muito apreciado no sul da Mauritânia. É um prato feito de carne ou peixe com berinjela, cenoura, batata doce, folhas de hibisco e é também servido com cuscuz. E também temos o yacha, que é um prato feito de arroz com molho de cebola, que é um prato também muito popular na Mauritânia. E na janta é tipicamente servida cuscuz com carne. هون حامي شديد الحمال ما انه حامية نارا تلوي شديد الحمال حتى صوعك من هنا ما تطرحها فيها تلحق باللبان. Então, gente, a Mauritânia é aquele país que fica mais a oeste do continente africano. É aquele beco que o continente africano faz, né, do lado oeste, ali no Oceano Atlântico, fica a Mauritânia. E toda a água que evapora lá na Mauritânia, ela vira nuvem, e essa nuvem é carregada na direção do Oceano Atlântico. Acontece que não é só a água da Mauritânia. A água de todo esse norte da África, né, da Argélia, de Mali, de Níger. A Nigéria já fica no lugar que tem muita floresta, mas o Níger é deserto. A Líbia, tudo isso é o deserto de Saara, até o Egito, né, até ali o Mar Vermelho, né, o Sudão, o Egito, todo o norte da África, toda essa água que evapora, porque ali a água não fica. Toda a água que cai lá evapora rapidamente e vira nuvem e vem aqui para o nosso lado. E não é só isso, não. Toda a água da Arábia vira nuvem. Lá na Arábia também é um desertão, não tem água. E no Irã também. Olha essa faixa desértica. Começa no Oceano Atlântico até o Oceano Índico. Essas são as primeiras águas que caem aqui no Brasil. A segunda água é do Oceano Atlântico. Lembre-se, a superfície da Terra, 75% é oceano. Então, a água que forma as nuvens, ela vem do oceano, não é a árvore, sabe? Não é. A água vem grande parte da África e grande parte do Oceano Atlântico. Tem muita evaporação. E olha a imagem do satélite, a nuvem caminhando
né, e se desviando do Nordeste. Ela desvia do Nordeste, ela tem o capricho, né, de se juntar ali na foz do Amazonas e adentra a bacia amazônica, e uma parte cai. Uma parte cai, né, cai em Belém, cai lá em Abaetetuba, cai lá em Santarém, cai lá em Manaus, e continua. Aí, quando chega lá no Peru, na terra da nossa amiga Suzy, encontra lá a Cordilheira dos Andes, e a nuvem não consegue passar por cima. Então, ela desvia para o sul, começa a inundar Acre, o Mato Grosso, Rondônia, ela começa a descer. E aí ela desce e vem cair aqui no Paraná, na terra aí do Otoniel, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, esse é o ciclo da água. Ela nasce na África, é engordada pelo Oceano Atlântico, cai uma parte no Amazonas e cai uma parte lá no Acre, Rondônia, Mato Grosso, e o resto cai aqui em Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, Minas Gerais. Esse é o verdadeiro ciclo hidrológico. E aí, conforme o ano, a cada 9 anos, eles mudam. Então, tem época que na fotografia da esquerda, vocês estão vendo que cai mais, né, na Bahia e Minas Gerais. E na fotografia da direita, do satélite, ele está caindo mais para o Paraná, Rio Grande do Sul. A cada 9 anos, ele vai subindo, a cada 9 anos ele vai descendo. Então, é por isso que, de vez em quando, né, o córrego do Arruda lá em Belo Horizonte, inunda lá, arrasta carro, aquele escândalo. Aí fica 1, 2, 3, 4 anos sem transbordar, e depois de 9 anos volta a transbordar, né? Outra coisa é que nós descobrimos os aquíferos. Antes da década de 70 não se falava em aquífero, né? Hoje todo mundo fala em aquífero Guarani. E aí a televisão fala, gente, o Cantareira está só com 30% de água, 30% da sua capacidade, né? O Cantareira está só com 30%. E aí eles só medem a quantidade de água que você enxerga, só o que está ali acima da terra, né? E eles não sabem, né, que tem água debaixo da terra também. Né? Lembra-se, 98% da água está debaixo da terra e somente 0,9% está na superfície. Então, quando a televisão fala, olha, o Cantareira está com 30% da sua capacidade de água, isso é uma grande mentira. Tem muito mais água do que isso. Tá? Lembre-se desse esquema. Tá? Lembra dessa fotografia que eu já mostrei. 0,9% está na superfície, 0,4% são as nuvens e 98% está abaixo da terra. Outra coisa que eu falei na palestra anterior, lá de outubro, eu volto a insistir, gente, uma calça jeans, né, quando você compra uma calça jeans, vocês estão gastando 1.900 litros de água. Quando vocês compram uma camiseta, vocês estão gastando 2.700 litros de água. Né, quando você toma um copo de chopp, o copo só tem 200 mililitros. Não! Gastou 75 litros de água, porque a cevada teve que ser cultivada, irrigada, né, e assim por diante. Né? Então, vamos fazer aqui uma campanha, né, vamos fazer uma campanha, fazer umas camisetas, né, vamos para Santarém e vamos fazer umas camisetas. Aí vocês compraram umas camisetas, então cada camiseta gastou 2.700 litros de água, gente. Tem campanha assim, olha, poupe água. Beba cerveja. Sim, mas quando você bebe cerveja, você está gastando 75 litros de água. Então, tá com sede, bebe água, não bebe chopp, não. Bebe água, não bebe cerveja, não. E na pegada hídrica, né, um pãozinho francês, gasta 80 litros de água. É o trigo que eu tive que de irrigar, né? A farinha que eu tive que misturar com água, né? Ali tem a maçã, né? E o computador, comprei um computador. Comprei um computador para fazer um estudo sobre recurso hídrico. Sim, mas um notebook, até ser fabricado, ele obrigou a gastar 31 mil litros de água, gente. Isso é recurso hídrico, gente. Isso é recurso hídrico. Recurso hídrico não é só a água que você está enxergando, a água que está dentro do copo. Lixões. O lixão é a coisa que mais polui o lençol freático, né?
Então, gente, olha, vão acabar com o lixão, né, com esse negócio todo, olha só, né, o chorume, lixão, vão acabar com o lixão aqui que está poluindo o lençol freático. E aí, no ano passado, né, em julho do ano passado, saiu o novo marco legal regulatório do saneamento básico. Soltamos fogos, né? Finalmente, a universalização do serviço de saneamento básico em todo o Brasil. Até 2033, todas as cidades brasileiras, são mais de 5.000, todas elas terão, né, a universalização do serviço de saneamento. Né? Foi feita uma festa muito grande no ano passado, em julho, por causa da Lei 14.026. Mas, né, eu que já sou antigo de idade, no ano agosto de 2010, portanto 10 anos atrás, a Lei 12.305, né, que muitos não conhecem, determinou o novo marco regulatório do saneamento básico. Finalmente teremos, no prazo de 10 anos, portanto até o final do ano 2020, a universalização do sistema do saneamento básico no Brasil todo. Isso foi no ano 2010, gente. E a lei, no artigo 54, diz o seguinte, olha, não pode ter lixão em nenhuma cidade brasileira até o dia 31 de dezembro de 2020. Então, quando chegou em janeiro de 2020, eles fizeram um levantamento, o Ministério do Interior fez um levantamento, quais são as cidades brasileiras que conseguiram eliminar o lixão. Sabe quantas cidades conseguiram eliminar o lixão? Nenhuma cidade conseguiu eliminar o lixão nesse prazo de 10 anos. Bom, qual água nós estamos falando? Né? É a água para beber? É a água para cozinhar? É a água para higiene pessoal? É a água para lavar a rua? É a água para irrigar as plantações? É a água da fonte pública? Água para o esporte? E nós temos vários tipos de água. Água de lavanderia de hotel, água de lavanderia de hospital, água para piscicultura, água para o transporte, água para o turismo, água para a produção de eletricidade, água para irrigação. Porque a água é um recurso natural e tem muitas mães. A água brasileira tem centenas de mães e são muito protetoras. E nenhuma delas consegue incentivar o uso da água. Todas elas são boas em proibir. Não pode, hein? Não pode. Aqui não pode. Aqui não pode. Entendeu? Então, nós temos aí o Ministério do Meio Ambiente, que tem lá a Secretaria de Recursos Hídricos, bota norma proibindo um monte de coisa. Depois tem, ainda no Ministério do Meio Ambiente, os conselhos, Conselho Nacional do Meio Ambiente, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que também bota proibição para tudo quanto é lado. Né? E tem as autarquias. Né? A mais famosa é a ANA, a Agência Nacional das Águas, que fica inventando um monte de proibições. Olha, gente, só no Ministério do Meio Ambiente, você viu, tem mais de 10 mães dando palpite. E no Ministério de Minas e Energia, que é outro ministério, né, você tem ali a Secretaria de Energia Elétrica, como 80% da energia elétrica brasileira vem de água, então eles também mexem com muita água lá. Tem a Agência Nacional de Elétrica, as Centrais Elétricas Brasileiras, aí você tem o DINOX, o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o Ministério de Transporte tem a Portobras, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Pesca, e tem um monte de comitês regionais, Comitê Regional da Bacia do Piracicaba, Comitê Regional do Rio Tietê, e assim por diante, 500 mil comitês. E é uma festa, né, por causa da coligação partidária. Essa secretaria é minha, essa agência é minha, e é uma festa desgraçada. Isso já mostrei para vocês, né? Essa coligação partidária é a coisa mais nojenta que existe aqui no Brasil, e ela que realmente manda para o ralo os recursos. Então, já mostrei para vocês na outra palestra esse carrossel da política, que todo mundo, minha vez. Você viu, o Ministério da Saúde, né, que deveria ser o ministério mais importante, mais sério,
nessa pandemia da coronavírus, você já teve 5 ministros, gente, e um mais pior que o outro. Militar, ministro da saúde. O cara não entende nem de enfermagem, o cara entende, muito menos de medicina. E ele é ministro da saúde. Bom, existe alguma campanha para reduzir o consumo de detergente? Gente, tem detergente, shampoo para cachorro, gente. É shampoo para o rosto, shampoo para o cabelo, sabonete para o corpo, sabonete para as mãos. Todo dia lançam um produto novo. E nenhum deles é biodegradável. Nenhum deles é biodegradável. E a gente compra. Eu comprei um shampoo maravilhoso. Comprei um sabonete para as mãos que tem não sei o que lá, anilina, torna a mão macia. Gente, nós somos tudo ignorantes, gente. Então, aquecimento global. Todo mundo fica falando de aquecimento global, que está derretendo a geleira, que o nível do mar está subindo. Isso é ridículo. Se está tendo aquecimento global, mais água do oceano vai evaporar. O nível da água vai abaixar com o aquecimento global. O planeta Marte era cheio d'água. Teve aquecimento lá global e toda a água evaporou, foi embora. Foi embora. Então, hoje não tem água nenhuma. O planeta Terra também vai acontecer a mesma coisa. Com o aquecimento global ao longo de milhões de anos, vai acabar a água também do planeta Terra. Então, o aquecimento global não aumenta o nível dos mares, abaixa o nível dos mares. Nós não temos um padrão nacional, né, nessa área de medidor de água. Cada concessionária tem um padrão de medidor. Aí em Engenheiro Paulo de Frontier é um padrão, no Rio de Janeiro a Sanasa é outro padrão, aqui em São Paulo é outro, em Campinas é outro, e cada um... Gente, isso custa muito caro, gente, tá? Tinha que ter um padrão nacional. Proteção dos aquíferos. Nós tínhamos uma lei de 1965 a 4.771, dizendo que é o seguinte, olha, na largura de 100 metros do rio, da margem do rio, não pode construir nada. Nós temos que preservar as margens do rio. Aí, em 89, falando 100 metros é muito pouco. Aumentamos para 200 metros a largura não edificante nas margens do rio. Então, existe uma lei, né, que atualmente é a 12.651, dizendo que não pode construir nada na margem do rio. Nada. Só que essa lei de 2012 diz o seguinte: nas áreas urbanas, assim entendidas, as compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal e nas regiões metropolitanas, observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores de leis municipais. Então, nós temos uma lei federal que não vale no âmbito dos municípios. Quer dizer, é uma lei que não vale nada, porque tudo é município. Tudo é município. Então, existe uma lei de não pode construir na margem do rio, tem que preservar o rio, mas nas áreas municipais, vocês podem fazer o que você bem entender. Essa é a lei de proteção. Então, você vê aqui uma cidade, por exemplo, aí no Vale do Paraíba, você viu, olha, tem prédio caindo dentro do rio, olha, as margens não são obedecidas. Olha a coisa mais ridícula, né? Olha outra cidade, né? Eu não vou nem falar qual que é a cidade, mas a Nadege aí deve saber qual que é a cidade que nós estamos falando. Olha que maravilha, né? São Paulo joga tudo quanto é detergente e shampoo no Rio Tietê, e lá em Pirapora, olha que belo espetáculo. É branquinha, a nuvem é branquinha. Olha que espuma, né? Espuma. Olha que bacana, né? Vai invadindo, tá? Olha que bacana. Branquinha, 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 tá? É um espetáculo lindo. E aí, inventaram um negócio chamado mata ciliar. Então, na beira do rio, ali na margem do rio, você planta um monte de árvore, chama-se mata ciliar. Isso é uma invenção brasileira, tá? E, então, a mata ciliar protege o recurso hídrico, protege o rio. Então, aí você tem uma fotografia mostrando a mata ciliar, aquela carreira de árvores, e tem o recurso hídrico, que é o rio. Olha que maravilha, né? Então, isso protege o rio. Só que o rio é só 0,9% do recurso hídrico.
98% está debaixo da terra. É essa água que nós temos que proteger, não a água do rio, que é só 0,9. Então, olha só, 0,9 é o rio. 98% está debaixo desses prédios. Ou dentro daquelas montanhas. 0,4 estão nas nuvens. Né? Aqui em São Paulo, tá vendo? 98% da água, do recurso hídrico, está debaixo desses prédios todos. E esse não tem proteção. Né? Aqui no Anhangabaú, do lado esquerdo, você tem o Anhangabaú antigo, cheio de árvore, coqueiro e palmeira. Aí a prefeitura fez uma grande reforma. E à direita você tem um novo Anhangabaú, tá vendo? Não tem nenhuma árvore. Cortaram quase tudo. É um grande cimentado. E isso é a prefeitura de São Paulo, né? Eu vou te mostrar a briga que eu tenho com os governos. Construção de novas pistas na Marginal Tietê pode agravar o problema das enchentes. É o que afirma um engenheiro e professor da Unicamp. O governo diz que o projeto prevê uma compensação ambiental com o plantio de árvores. A chuva alagou as marginais, parou o trânsito e mostrou que a cidade corre risco de novas enchentes quando chegarem as tempestades de verão. Para diminuir os congestionamentos, o governo do estado está aumentando o número de faixas na Marginal Tietê. Em alguns trechos, os canteiros centrais vão deixar de existir para dar passagem aos carros. Mas essa solução para o tráfego pode ser um problema para a cidade. Quilômetros de grama estão sendo arrancados e substituídos por brita, cimento e asfalto. O engenheiro e professor da Unicamp, Roberto Watanabe, diz que o alívio para os motoristas será pequeno e que os canteiros vão fazer falta. Está tirando a área verde, que é uma área onde permite uma certa infiltração de água e também uma absorção do calor que vem do sol. O governador José Serra defende a obra. Não tira 1 metro quadrado de permeabilidade, já estão plantando árvore, a compensação é automática. Para o engenheiro, uma solução seria eliminar a pista expressa das marginais. E o tráfego pesado de caminhões poderia ser transferido para o Rodoanel, que tem agora o trecho sul em construção. Na pista expressa, você poderia fazer um grande canteiro, área de lazer, área de lazer para a população. Se o tempo voltasse para 50 anos, eu acho que em lugar da marginal, a marginal devia ser muito mais larga e você deixar uma imensa área verde, etc. Tal. Mas essas coisas estão aí. O que a gente está fazendo é minimizar o problema. Enquanto o trânsito e o risco de enchentes não têm solução definitiva, uma nuvem escura é suficiente para assustar o paulistano. Então, gente, vocês estão vendo aí que eu já tenho me debatido em tudo quanto é canto aí, tentando mostrar as besteiras que nossos governantes estão fazendo. Outra coisa muito triste que está acontecendo é a seguinte: o Brasil está aumentando a exportação de celulose. Você sabe que o papel é feito da árvore, mas não é feito diretamente, são 2 processos. Um é o processo que pega a árvore e transforma em celulose. E o outro processo é o que pega a celulose e transforma em papel. E o Brasil está aumentando violentamente a exportação de celulose. É o único país no mundo que está produzindo celulose, é o Brasil. Porque na fabricação, você viu, a árvore vira cavaco, o cavaco vira celulose, e a celulose, que numa outra indústria, produz o papel. E essa transformação do cavaco em celulose usa muito hidróxido de sódio, hipossulfito de sódio, muitos produtos químicos e que produz aquele cheiro horrível de ovo podre, né? É horrível o cheiro da fábrica de celulose. E hoje, né, os estados brasileiros que mais exportam celulose no mundo é Mato Grosso do Sul. Né? Vocês acham que Mato Grosso do Sul, por causa do Pantanal, é aquela maravilha? Não é. Porque para produzir a celulose, né, é o estado que mais exporta celulose, vocês estão acabando com as florestas no Mato Grosso do Sul. Se bem que grande parte é floresta plantada, né, não é floresta nativa. Depois é o Espírito Santo, né, é o Maranhão, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo.
tá? Aí o percentual de produção de celulose, tá? E a outra coisa que acaba com as nossas florestas é a siderurgia, né? Porque na siderurgia, né, a matéria-prima para produzir o aço é o gusa, né? Você não produz a partir do minério, você não produz o aço diretamente. O aço é produzido a partir do gusa. Então, em Minas Gerais, em Divinópolis, né, tem um monte de fábrica de gusa, não de aço, de gusa. A Mannesmann, tem um monte aí de que fabricam esse gusa. E 60% do custo da produção de gusa, sabe o que é? Carvão vegetal. Não é possível fabricar gusa com carvão mineral, só com carvão vegetal. Então, o pessoal acabaram com as florestas em Minas Gerais, acabaram com Goiás e estão acabando com as florestas em Mato Grosso e agora estão acabando com as florestas no Pará. Então, quem acaba com as florestas aí no Pará, em Rondônia, não é agropecuária não, gente. Não é agropecuária, é a siderurgia. Eu não posso falar muito alto, porque senão eles vão pegar. Então, aí estão aquele mapa, né, quadro com a quantidade de água que nós temos aqui no Brasil, né? Não se esqueçam desse mapa, não se esqueçam disso daí que eu falei que metade da água superficial fica nas nuvens, né, e 98% fica debaixo da terra, tá? E eu estou fazendo a minha parte, tá? Eu estou tentando, como engenheiro, né, rotariano, eu estou tentando fazer a minha parte. Então, eu já fiz palestra com o Conselho, né, de Arquitetura. Eu estou atuando aqui, junto ao Conselho de Engenharia, Associação de Engenharia, Associação de Arquiteto, Conselho de Engenheiro, Conselho de Arquitetura, no Rotary. Eu estou aqui me debatendo em tudo quanto é canto. Né? Aí eu estou, na fotografia do lado direito, eu estou colhendo a água do Rio Paraíba, lá em Porto, como é que chama? Porto, né? Fiz um laudo, né? Fiz um estudo, né? Estão matando a Lagoa dos Patos, fiz um estudo por Rotary, por distrito 4.680, né? Um estudo de engenharia, não cobrei nada, fiz um levantamento sobre a sedimentação. Está aí eu, em São Lourenço do Sul, colhendo a água da Lagoa dos Patos. Né? Olha, a fotografia do satélite mostra, tá vendo? A sedimentação, a Lagoa dos Patos, tudo cheio de terra que é trazido pelo Taquari, aqueles rios grandes que tem lá no Rio Grande do Sul. Né? O que são esses sedimentos? As prefeituras não asfaltam a rua, tá vendo? E quando chove, essa terra vai cair no rio Taquari e vai assorear a Lagoa dos Patos. Né? Não protege as margens de rio. Também toda essa poeira vai parar tudo lá na lagoa, né? É por causa disso que a Lagoa dos Patos tá sendo soterrada. E ninguém faz nada. E até na revista Rotary também já publiquei, né, dizendo, gente, temos que cuidar dos recursos hídricos, gente. Nós não estamos cuidando disso. Bom dia. Meu nome é Roberto Caricatura, que é um desenho de gozação. Né? Então, veja só, no desenho de gozação, você tem a parede aqui, e aqui tem uma torneirinha de água para beber. Então, a aluna, aqui da Otero Franco, a aluna da Otero Franco está lá com um copinho, pegando água lá da torneira. E ela nem sabe da onde está vindo aquela água, porque ela não está enxergando o que está do lado de lá da parede. Né? Então, ela foi lá, a torneirinha aberta também está pegando aquela água, ela não sabe de onde que vem. Né? E aqui na gozação, o que eu coloquei? Do lado de lá do muro, tem uma pessoa, que está uma caixa de água mineral e está colocando lá, com a garrafinha, está colocando água mineral lá. É Amazonas ou Amazônia? Amazônia. Olha quanta água tem aqui. Então, na outra palestra que eu fiz no YouTube, eu dei algumas sugestões, né, de projeto que o Interact pode fazer,
né, trabalho de campo, e também um outro projeto que os Rotaract podem fazer. Então, no vídeo gravado daquela outra palestra, vocês poderão ver detalhes desses projetos que eu estou sugerindo para os Rotary. Então, gente, vamos ver se conseguir atingir os objetivos, né, que nós entramos para aprender e saímos para servir. Obrigado pela atenção, né, dentro do prazo estabelecido, né, 23h54. Está aí o QR Code de novo para vocês baixarem e distribuírem para o seu pessoal. Parabéns, companheira Watanabe. Maravilhosa apresentação. Então, companheiros, aqui, ó, Corujão honorário, mais um plano de fundo. Roberto Massaro Watanabe, palestrante do dia 19/11/2021. Certificado. O Rotary Clube de Pontal, em conjunto com a turma do Corujão, confere a Roberto Massaro Watanabe, do Rotary Clube de São Paulo, Água Rasa, no estado de São Paulo, no distrito 4.563, o presente certificado em agradecimento pela brilhante palestra com o tema Discutindo a Crise Hídrica no Brasil e no Mundo, proferido nesta data na turma do Corujão. Internet, 19 de novembro de 2021, assinam Gilton Nogueira de Almeida, presidente, 21-22, Nelson Alves de Oliveira, secretário, 21-22. Reunimos líderes para discutir a sociedade e entrar em ação. Turma do Corujão. Parabéns, Watanabe, muito obrigado. Hein? Obrigado, Toniel, pela honra aí da entrega de certificado. E uma calorosa salva de palmas, pessoal, para o nosso companheiro Watanabe e também para o companheiro Toniel, que foram os palestrantes da noite, tá?